Saudações, meus amigos, eu sou o Cristiano e esse é o nosso canal Em Nome da Rosa. Hoje é quarta-feira de cinzas, o carnaval acabou, né? Mas a gente sabe que durante o carnaval nós teríamos uma série de fatos políticos, né? Como já era de se esperar por parte das escolas de samba, né? Entretanto, nós também observamos uma manifestação daquele que se diz o nosso presidente, né? Que acabou repercutindo já na terça-feira de carnaval e acabou ganhando maiores contornos agora na quarta-feira de cinzas. Caso vocês ainda estejam aqui no Brasil e estejam por dentro das notícias, vocês já devem ter ficado sabendo que a jornalista Vera Magalhães, ela falou lá no Twitter, né, de que o presidente teria compartilhado um vídeo no qual ele conclama os brasileiros para irem nas manifestações no dia 15 para ir contra o Congresso e contra o STF, como já era de se esperar. Nós tivemos uma série de manifestações, tanto do Ciro Gomes, do FHC, tivemos algumas manifestações também no STF e de outros políticos, né? Entretanto, eu também vi alguns vídeos por aí também de uma galera se manifestando aqui no YouTube, mas confesso a vocês que eu ainda não assisti nenhum vídeo, eu só vi os títulos, tá? E eu vi muitas pessoas falando de golpe pra cá, golpe pra lá, então eu decidi fazer um vídeo para nós esclarecermos um pouco essa história. Então, para começarmos o nosso vídeo, eu quero falar de três temas. Primeiro, o golpe bolsista. Segundo, quero falar sobre a possibilidade de um impeachment que está rolando aí nas bolhas de esquerda. E terceiro, eu quero falar de uma iniciativa do meu amigo Vina Guerreiro, caso vocês não conheçam, lá do PDT de São Paulo, que vem aí com uma ideia dos comitês da legalidade, que eu vou falar para vocês mais tarde, tá certo? Pois bem, então vamos para o nosso primeiro tema, que é o golpe bolsista. Tenho visto por aí uma galera de esquerda compartilhando por aí uma ideia de que o Bolsonaro ele estaria com a ideia, a partir daquele vídeo que a Vera Magalhães acabou compartilhando lá no Twitter, de que ele estaria planejando um golpe, tendo em vista aí o histórico do Bolsonaro, né, de ele ser um sujeito autoritário, que ele tem pouco apreço à República, tanto é que ele tem feito constantes ataques à República. As pessoas têm trabalhado uma tese de que esse poderia ser o golpe final do Bolsonaro para o fechamento do regime. Só que, pessoal, convenhamos, vocês acreditam mesmo nisso? Na minha opinião, e vocês não precisam concordar, por mais que o Bolsonaro seja autoritário, que ele tenha pouco apreço à democracia e aos valores republicanos, a intenção do Bolsonaro não é a de dar um golpe, até porque isso seria muito arrojado para ele. A meu juízo, o que o Bolsonaro pretendia era se comunicar com aquele eleitor mais radical, aquele que nós atendemos como o bolsonarista raiz. O Bolsonaro, já que nós estamos em ano eleitoral, ele tenta, né, dialogar com a sua base, para que ele mostre o quanto que ele ainda está ativo, né? Esse é um dos motes do bolsonarismo, né? Está sempre como se estivesse em campanha permanente. Então, a intenção do Bolsonaro, como eu disse anteriormente, era se comunicar com esse eleitor dele mais radicalizado para ele manter a sua base sempre em constante movimento. E por falar em ampliação da sua base, nós não devemos esquecer que neste ano nós temos eleições municipais e o Bolsonaro ele não esconde que ele quer sim, né, eleger prefeitos e vereadores para pequenas, médias e quem sabe, né, grandes cidades, né? Então ele tem essa pretensão, e se ele continua deixando essa base ouriçada, né, ele joga para a galera, então ele continua deixando permanente a sua campanha para ele fazer com que essa galera continue trabalhando em favor do bolsonarismo. Então esse é um primeiro ponto. Mas eu gostaria de discutir outros pontos com vocês de o porquê que eu acredito que a possibilidade de um golpe bolsonarista é uma bobagem total.
Primeiro ponto, a oposição ao bolsonarismo ela é diminuta e inoperante. Segundo ponto, por mais que o governo Bolsonaro ele tenha pouco trânsito com o Congresso, é inegável de que ele tem tido sucesso com relação à aprovação das reformas, ele também tem feito o Congresso discutir as PECs, as MPs, os projetos de lei. Então, nós notamos uma certa harmonia com relação ao Congresso e o Poder Executivo. Isso porque, na última eleição, o povo brasileiro acabou escolhendo um Congresso que, em sua maioria, é conservador e de centro-direita. Aí pode ter alguém falando, olha, mas tem aí alguns liberais, alguns centristas que estão falando contra o governo. Tá bom, galera, tem. Só que qual é o ponto? Eles divergem só na pauta mais ideológica, o bolsonarismo, aquela coisa anti-ciência, anti-intelectual, aquelas teorias conspiratórias. É nesse ponto que a oposição mais de centro, mais liberal, acaba discordando. Inclusive, também ocorre no Congresso. Agora, quando a pauta é econômica, eles convergem. E convenhamos, pessoal, vocês que acompanham política, vocês sabem que o Congresso também quer as reformas. Então não me venham com essa de que ele quer dar o golpe porque ele quer acelerar as reformas. Não, o Congresso quer as reformas. E nisso, governo e Congresso estão juntos. Então, se o Congresso está junto com o Bolsonaro, pelo menos neste ponto, por que raios ele ia querer dar um golpe? Terceiro ponto, o Bolsonaro ele não precisa de um golpe. Isso porque, se vocês me acompanharam até agora, eu comentei com vocês que o Congresso ele tem um alinhamento mínimo com o Bolsonaro. Então, qualquer mudança estrutural que o Bolsonaro fizer vai ser dentro dos marcos legais. A prova disso são as PECs que o governo federal tem enviado, né? Horas são encomendadas pelo próprio Bolsonaro, horas são encomendadas pelo Paulo Guedes, né? E elas têm os seus objetivos reais, né? Pelo lado do Bolsonaro é atacar a República, pelo lado do Paulo Guedes é atacar o estado de bem-estar social, que são objetivos bastante explícitos por parte deles. Então, meus amigos, se eu estou escancarando esse alinhamento, né? Então, não há o porquê o Bolsonaro se arriscar numa ruptura se ele tem uma base que converge com ele para que ele haja dentro da institucionalidade. Por isso, pessoal, o Bolsonaro ele não arriscaria uma ruptura. Então, só para concluir, jaz aqui a tese do golpe bolsonarista. Agora nós vamos para o segundo tema do nosso vídeo, que é o impeachment do Bolsonaro. Tenho visto aí uma galera discutindo com relação ao impeachment do Bolsonaro, o pessoal fazendo petições, fazendo abaixo-assinados com relação ao impeachment do Bolsonaro. Eu, sinceramente, não sou estudante de direito, não consultei os meus amigos da área, mas ao fazer uma leitura livre do artigo 85, no seu inciso 2º, depois vocês podem lá pesquisar, na minha avaliação, o Bolsonaro cometeu sim um crime de responsabilidade e o Congresso deveria ter o dever de abrir sim um processo de impeachment para depois, posteriormente, investigar, para ver se o Bolsonaro realmente enviou a mensagem, se o celular era dele, porque provavelmente ele vai inventar uma desculpa de que ele foi hackeado, né? Basta lembrar no ano passado que a extrema-direita estava inventando os hackeamentos. Então eu particularmente considero que a abertura seria interessante até para que nós pudéssemos investigar e averiguar se realmente saiu do celular do presidente a mensagem conclamando a população brasileira a ir contra o Congresso e a ir contra o STF. Então, nesse ponto, eu acharia interessante sim que se abrisse o processo. Por outro lado, sempre que a gente fala de impeachment, sempre vem aquele cálculo político, né, de se nós tiramos o Bolsonaro, quem assume é o Mourão. E o Mourão ele pode ser mais autoritário que o Bolsonaro e ele pode ser muito mais competente do Bolsonaro para fazer as maldades. Nesse ponto eu até concordo com a galera que
apresenta essa tese. Eu, particularmente, eu compartilho bastante dessa tese. Só que assim, pessoal, a gente também tem que parar para pensar que numa democracia, um governante ele precisa ter um limite. E se o Bolsonaro realmente fez isso, olha, além de grave, a gente precisa demonstrar que as coisas precisam ter um limite. Agora, se o impeachment é a solução, eu particularmente eu não sei, né? E por outro lado, né, pessoal, também, né, tem a questão do próprio Congresso. Eu, sinceramente, acho que o Congresso não aceitaria. Por que eu acredito nisso? Porque o Congresso quer as reformas e o impeachment ele atrapalharia ou atrasaria ainda mais as reformas. Portanto, eu considero que o Congresso não passaria de uma abertura de impeachment, a exemplo do que aconteceu com o Michel Temer. Então, eu considero que uma possibilidade de impeachment ela é remota, se não inexistente. O terceiro tema do nosso vídeo, eu quero divulgar aqui uma iniciativa do meu amigo Vina Guerreiro, do PDT lá de São Paulo, que tem se organizado em torno de um evento chamado Ação pela Defesa da Legalidade, que visa conclamar todos os nossos irmãos nacionais que estão contrariados com relação à extrema-direita que se apropriou dos nossos símbolos pátrios, da nossa bandeira, para promover os desmontes, as desnacionalizações, para demonizar o Estado, a nação e a civilização brasileira. Por trás disso tudo, há também um componente de preocupação muito grande por parte do meu amigo Vina Guerreiro, que está muito preocupado com algumas iniciativas do governo Bolsonaro de rompimento ou de enfraquecimento das instituições. Então ele tem convocado essas manifestações também justamente para que nós possamos, de alguma forma, assumirmos a narrativa para que nós possamos impedir que a extrema-direita faça com que as instituições sejam jogadas uma contra as outras. Esse é um dos grandes objetivos que o Vina tem com esse movimento, ou este evento, como vocês preferirem, tá? Então ele só pede que a galera vá com a bandeira nacional e carregando os símbolos pátrios para que a gente possa mostrar que a gente também pode vestir os símbolos pátrios, a bandeira, para que nós marquemos que nós, de fato, somos os patriotas. Acredito que essa é a intenção do meu amigo Vina Guerreiro. E já que, se vocês tiverem interesse, vai rolar esse evento lá em São Paulo, lá na MASP, tá? Se vocês quiserem organizar os comitês da legalidade, que é o que o Vina está propondo, né? Vocês podem tentar organizar aí. A ideia é que ele ocorra no dia 15 de março, justamente no dia que os bolsonaristas vão se manifestar. Então é mais uma maneira de a gente entrar na guerra com eles e a gente fazer essa disputa de narrativa e mostrar para o Bolsonaro que há sim formas dentro do parlamento de a gente mostrar que a gente está preparado para resistir se o Bolsonaro quiser alguma aventura que vá para o lado do rompimento institucional, apesar de que eu acredito que ele não vai fazer isso, mas é uma forma de mostrar que uma parte dos brasileiros está sim preparado para qualquer mudança, ou se quiserem fazer alguma mudança radical ou algum rompimento institucional, certo, pessoal? Então esse foi o recado, certinho? Então, pessoal, vocês já sabem, se vocês gostaram, dá o teu like, compartilha, comenta aqui embaixo e não esquece de continuar aqui acompanhando o nosso trabalho. Beleza? Até mais!